misturado com o bem. Qual é um dos exemplos clássicos dessa verdade? A informação bíblica de que Satanás se disfarça de anjo de luz. Muitos psicopatas são pessoas inteligentes, atrativas e carismáticas. Eles têm qualidades que os qualificam a uma confiança da sua companhia. Mas são pessoas sem coração, sem amor, sem sentimento de culpa. O mal misturado com o bem. Por isso que os teólogos dizem que o mal, ele contamina cada bisturi que tenta removê-lo. Quando você vai lá tentar retirar o mal com o bisturi, está contaminado. É por isso que vai se dizer que nós precisamos que as reformas sofram constantes reformas. Palavra de Lutero, utilizada pelo Papa, entrevista do Fantástico. Você viu o Papa citando Lutero? Igreja reformada sempre se reformando. Por isso que a gente precisa estar o tempo todo, porque o mal está misturado com o bem. Reforma precisa de reforma. Resgatadores precisam de resgate. Emendas precisam de emendas. Pecadores arrependidos precisam se arrepender de algumas dimensões do seu arrependimento. Que é isso? Por exemplo, o orgulho da própria humildade. Tem gente que fica orgulhoso de ser humilde. Então o mal, ele se mistura com o bem. Daí a necessidade que nós temos de estarmos cheios do Espírito de Deus, para nas nossas vidas, nos nossos caminhos, nas nossas atitudes, o Senhor, Ele nos iluminar a mente, nos iluminar o coração, para a gente discernir aquilo que é pecado nas nossas vidas e que nós já achamos que não é mais. Deus nos iluminar e dizer: Davi, isso é pecado, mas eu achava que era normal, eu achava que não tinha problema. Precisamos disso. Porque diz a Bíblia que é uma das funções e atribuições do Espírito Santo de Deus o quê? Nos convencer do pecado. É obra dele. Então nós precisamos estar atentos a isso. Uma questão que está assim diretamente ligada a essa definição de pecado, que de quando em vez, quando se toca nesse assunto, as pessoas perguntam, é sobre a severidade do pecado. Uma questão ligada à definição de pecado, ou seja, existe pecado, pecadinho e pecadão? Quem vai lá no Seminário do Sul vai ver que existe pecadão. Seminário do Sul, seminário que eu fiz, que eu cursei lá no Rio de Janeiro. Lá no seminário tem um campo de futebol chamado Pecadão. Imagina o que não acontecia ali, né? Existe graus de pecado? A Bíblia ensina que se nós pecarmos contra um ponto da lei, nós pecamos contra toda a lei. Será que isso não significa que pecado é pecado e que, em última análise, não há graus de pecado? O problema é que pecar contra um ponto da lei é diferente de pecar contra 5 pontos da lei. E existem alguns pecados que automaticamente geram outros pecados. Foi o que nós estudamos sobre os pecados capitais. Pecado capital é aquele que traz junto com ele vários outros. Quando você lê o Velho Testamento, você vê
que existiam distinções e provisões de penalidades para diferentes níveis de criminosos. Você vê ali que alguns pecados eram punidos com morte, outros pecados eram punidos com penalidade física, outros pecados eram punidos com taxação de encargos. Quando você lê o Novo Testamento, você ouve Jesus falar assim, de Corazim e Betsaida será muito mais cobrado do que de Sodoma e Gomorra. Mateus 7. Qual é o princípio ali? Quanto mais luz, maior a condenação. Se você sabe muito das Escrituras e faz aquilo que a outra pessoa que sabe pouco das Escrituras e também faz, o juízo sobre você será muito maior. Ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se aí tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em Sodoma e Gomorra, eles lá tinham se arrependido, mas vocês não. Abra aí, Lucas 12. A parábola do servo vigilante, versos 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Está falando de quem vai para o inferno, ou seja, parece que lá no inferno, algumas pessoas vão receber muitos açoites, que a gente não sabe o que é, e outros vão receber poucos açoites. Evangelho de João, capítulo 19. Verso 11. Respondeu Jesus, está conversando com Pilatos aí: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. 1 João, capítulo 5, lá no final, vamos lá. Final da Bíblia, 1 João 5. Verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por isso digo não, e por esse não digo que rogue. Então, gente, parece que tanto no céu, 1 Coríntios 3 fala sobre galardão, tanto no céu com galardão como no inferno, as diferenças elas serão determinadas pelo grau de fidelidade ou de depravação que a pessoa demonstrou aqui na terra. As penas e as recompensas serão proporcionais à ofensa e à fidelidade. É aquilo que Russell Crowe, aquele famoso ator, acho que é australiano, não sei, no filme Gladiador, ele ouve de um guerreiro, quando eles estão ali
numa crise existencial, diante das injustiças da vida, diante dos problemas, o camarada vira para ele e diz assim: o que nós plantamos em vida, nós colhemos na eternidade. Os que cometeram grandes pecados receberão uma punição bem mais severa. Se não fosse assim, onde estaria a justiça de Deus ao julgar? Da mesma forma, a sua tia, que é boazinha, que é simpática, que é caridosa, mas é incrédula, não crê em Deus ou em Jesus Cristo como Salvador e vai para o inferno. Será que ela deveria receber os mesmos açoites que Hitler? Deus tem mais senso de justiça que nós, irmãos. Pode ter certeza disso. Ninguém no mundo pecou com mais consciência do que Lúcifer. E diz a Bíblia que a situação do diabo é a mais crítica de todas as criaturas de Deus. A Bíblia diz que Satanás no inferno vai lamentar o tempo inteiro. Essa ideia de que Satanás é o rei do inferno, isso não é bíblico. Essa ideia de que Satanás vai ficar governando o inferno e chicoteando as pessoas no inferno, fazendo delas seus escravos, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Isso é ideologia de um camarada chamado Dante Alighieri, um italiano, que escreveu a Divina Comédia, que fala do céu, do purgatório e do inferno. A partir dali que se difundiu essa ideia de que Satanás é o rei do inferno. Ele diz ali: é melhor governar no inferno do que ser servo no céu. Satanás no inferno, diz a Bíblia, ele vai lamentar por toda a eternidade. Então tudo isso nos leva a entender que Deus irá medir o número, a severidade, as circunstâncias atenuantes ou agravantes para dar ao homem o galardão ou a punição. Então parece que existe sim na Bíblia graus de pecado. Partindo para o final da nossa mensagem, algumas rápidas considerações finais sobre pecado. Pecado, ou todo pecado, é um mal, mas nem todo mal é pecado. Como assim? Acompanha comigo o raciocínio. Todo pecado é um mal, mas nem todo mal é pecado. Um assassinato cometido por uma criança de 2 anos, tamanho de Arthur assim, meu filho, que aciona uma arma sem querer. Isso acontece. E mata a outra pessoa. Isso é um mal terrível. Mas isso não é um pecado efetivo. Não é algo pelo qual essa criança de 2 anos possa ser responsabilizada. Mas um assassinato premeditado é tanto um mal como um pecado. Então pode ser que pecado é o mal que é culpável. Outra coisa, outro ponto. Pecado é, ou ele se torna, o castigo pelo pecado. Quanto mais eu cedo aos meus impulsos carnais, decidindo contra a vontade de Deus na minha vida, mais eu sofro. Mesmo que eu nunca seja pego, mesmo que ninguém saiba, o que traz infelicidade à minha vida e ao meu coração é o meu pecado. Ou seja,
O pecado é o castigo pelo pecado. O pecado, ele destrói o nosso sentimento de paz. O pecado, ele quebra o nosso relacionamento de comunhão com Deus. O pecado é o castigo pelo próprio pecado. Se você quiser entender melhor sobre isso, leia Romanos 1. Diz Paulo que Deus, com aqueles homens pecadores que não queriam estar debaixo da interferência dele, queriam ser independentes, Deus os entregou. Deus os abandonou. E um dos julgamentos mais severos de Deus sobre um ser humano é esse: Deus o abandonar. Como diz o pensamento, Deus dá como castigo o que os homens buscam como prazer. Você quer esse prazer? Vai lá. No final isso vai se transformar no seu castigo, naquilo que vai arruinar a sua vida. É por isso que Paulo vai dizer em alguma das suas cartas, vai nos ensinar de forma fantástica que Jesus Cristo, ele veio não apenas para nos salvar do castigo do pecado, mas do pecado em si. Isso é fantástico, irmãos. Mais uma coisa, pecado produz mais pecado. Pecado produz pecado. Quando o homem está envolvido em pecado, raramente ele comete um único pecado. Cada episódio de pecado é provocado por problemas de um pecado anterior. Os produtos do pecado, eles se multiplicam e eles se agrupam em aglomerados como uvas em um cacho, diz um pensamento. É aquela história que a Bíblia fala de que um abismo chama outro abismo. É como um câncer. O pecado, ele mata porque ele reproduz. E um dos cenários que mais típicos para essa tão terrível e estranha frutificação é a família. Tem um pensamento que diz que a maçã não cai muito longe da sua árvore. Crianças não só se parecem com os seus pais, como eles também agem igual aos seus pais. Filhos de pais que mais batem do que educam, um dia devolve o elogio. Esse filho vai aprender direitinho a lição. E ninguém é mais perigoso do que uma vítima. O que torna a vítima perigosa? Não vai querer exercer o autocontrole. Acha que tem o direito de fazer aquilo que foi feito com ela. Esse negócio é muito interessante. Esse negócio é impressionante. Porque nesse contexto aqui você pergunta, quem deu o primeiro tiro? Ninguém deu. Todos os ataques são apresentados como contra-ataques. Eu não, estou só revidando. O meu tiro é retorno de um tiro. A Segunda Guerra Mundial, quando terminou, teve aquelas conferências de paz, aquelas conversas para lá e para cá. Os aliados, liderados por França, Inglaterra e Estados Unidos, eles disseram assim: quando que começou a guerra? Lá na Polônia, na fronteira da Polônia, em 1939. Os alemães que invadiram a Polônia.
Quando Hitler sai do seu território e começa a sua política expansionista e invade o primeiro país para retomar o corredor polonês que ele cedeu por causa da Primeira Guerra, a Segunda Guerra começou ali. Aí você pergunta para os alemães, quando que começou a guerra? Quando que começou? No final de 1918, quando os aliados nos impuseram o Tratado de Versalhes. Aquela lista de coisas que nos humilhava, que não nos permitia crescer e ter autonomia. A culpa é deles. E eles diziam, não, a culpa é de vocês. Então as pessoas, nós seres humanos, pensamos da seguinte forma: a sua operação militar é um ataque, a minha é uma retaliação. Irmãos, o ser humano sem Deus e cheio de pecado, ele deseja manter o eco soando. Um professor da Universidade de Notre Dame, ele disse assim, olha que interessante: se um homem viu seu filho morrer de desnutrição por falta de auxílio médico, a sua vila arrasada por indústrias que pagam mal e trazem doenças para os seus empregados, sua voz calada por uma ditadura que tortura seus patriotas, seus sacerdotes fuzilados por pregar justiça e sua esposa estuprada por um esquadrão da morte em trajes civis, se depois de tudo isso ele se levanta irado e explode o veículo de um governante junto com a sua família inocente, quem quebrou a paz? Será que podemos restaurar a paz através da força das armas? Ou será que nossa retaliação apenas justifica o seu direito à ira na mente dos seus vizinhos e levanta 10 outros em seu lugar? Foi o que Gandhi disse. Se todos seguirem o princípio olho por olho da justiça, no final, todo mundo termina cego. Certa vez, alguém disse o seguinte: falar da graça sem falar de pecado, falar da graça sem falar de pecado, é trivializar a cruz, é baratear a graça de Deus que vem sempre ou chega a nós manchada do sangue de Cristo. Fale da graça, mas mencione e ensine ao homem que ele é pecador. No entanto, falar do pecado, que é o que nós estamos fazendo semana passada e hoje, falar do pecado sem falar da graça é minimizar a ressurreição de Jesus. Então eu não posso encerrar essa mensagem, e eu preciso encerrá-la falando da graça de Deus. E eu encerro dizendo para você o seguinte: João Calvino disse que nós somos uma máquina de pecados. Diante de tudo que nós ouvimos aqui, nós somos uma máquina de pecado. Nós produzimos pecado o tempo todo. Se você tem dúvida disso, vem semana que vem à noite. Eu vou falar sobre impiedade. Você vai ver como que nós somos uma máquina de pecado. E uma máquina que produz em larga escala. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Eu estava voltando hoje
da casa de Reinaldo, umas 3 horas. Aí Cris me falou assim: você sabia que doutora Ana Sartori morreu? Falei: que isso? Faleceu. Quem não sabia e conhece, faleceu. Não sei se foi ontem ou anteontem. Ana Sartori, que fez o parto da minha mãe, me trouxe à luz, trouxe Pedrinho, né? Foi médica de Maíra. E aí eu falei assim com o Cris: será que ela era crente? Acho que não, pelas coisas que a gente ouve. E a gente começou a entrar nesse assunto de morte, que é o nosso próximo tema. Estou prometendo, quando a gente terminar de falar de pecado, a gente vai falar de morte. Irmãos, como que é a morte? Como que a morte é um negócio estranho? Hoje você está aqui, acontece uma coisa com você, acabou. Sua vida acabou. Tudo que você fez, seus filhos, seu cônjuge, sua casa, acabou. Para onde nós vamos? E aí, Cris falou assim: a pessoa quando morre e vai para o inferno, a primeira coisa que ela deve falar é assim: eu não acreditei que isso era verdade. Irmãos, a Bíblia diz que quem morre em seus pecados, sem ter sido lavado pelo sangue de Cristo, vai viver a eternidade toda no inferno. Por isso, louvado seja o nosso Deus. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo, disse o poeta, me amou e me livrou, e o seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, foi o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Então, louvado seja Deus. Por quê? Porque buscou-me com ternura. Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria e salvou-me com amor. Ferido e abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me: achei-te e de agora em diante és meu. E diz o poeta: oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou, e inaudita graça me mostrou. Louvado seja Deus. Por quê? Porque maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Essa graça, diz o poeta, é maior que a minha iniquidade, é maior que o meu pecado vil. Onde abundou a graça, superabundou a graça. Alguém se lembra dos 2 versículos que eu li no início da mensagem? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e nós vivemos cheios de pecado o tempo inteiro, pecados estes que nos levariam para o inferno. Mas diz o outro texto: eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. Será que você entende por que nós precisamos e devemos e vamos encerrar esse momento de culto cantando, e numa das partes desse hino nós dizemos assim: o nome de Jesus é engrandecer e glórias lhe dai, porque nós estávamos perdidos,